Olá, tudo bem? Estamos de volta com o Clube da História, com o professor Maurício de Menezes, neste momento muito crítico no qual a sociedade está passando, essa pandemia, esse isolamento. Estamos aqui mais uma vez produzindo vídeos sobre alguns temas referentes à história. E no tema de hoje, na aula de hoje, iremos falar sobre um período muito importante na história do Brasil. Isso mesmo, estamos falando sobre a história do Brasil. É o período regencial, um período muito turbulento na história do Brasil. Antes de começar a falar sobre esse assunto, dissecar, analisar, estudar, se você não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, não se esqueça, inscreva-se, ative os sininhos das notificações e deixe o seu comentário sobre esta aula. Se ficou alguma dúvida, se você entendeu todas as coisas, se quiser perguntar, deixe nos comentários. É um prazer responder para vocês. E na aula de hoje é uma aula basicamente para os alunos que querem aprender esse assunto, especialmente vocês, alunos, né, do segundo ano, segunda etapa do EJA, isso mesmo, da escola aqui de Ibiraçu, né, nasceu de pai para filhos. Meus queridos alunos aí do segundo ano, um grande abraço, aquele beijo, né, estou torcendo, né, pedindo a Deus que logo nós possamos voltar ao nosso convívio normal, porque isso é muito importante. E nós estamos, com certeza, sentindo muita falta. Então se liga, senta na cadeira, pega a caneta, o lápis, faz as anotações e vamos embora, vem comigo. Período regencial. O nome já diz, regência, pessoal. Quando você ouve a palavra regência, geralmente você se lembra daqueles homens e mulheres que ficam à frente de grupos na igreja, regendo o coral, né? Tipo orquestra, aquele maestro. Ele é chamado de regente. Então, um período na história do Brasil, chamado de período regencial, existiam homens que regiam, que governavam, que controlavam o Brasil, porque no período o Brasil não tinha rei. O período regencial ele vai de 1831 até 1840. São aproximadamente 9 anos na metade do século XIX. Mas o que aconteceu para que o Brasil não tivesse um rei para governar? Como vocês sabem, ou devem saber, em 1822, no dia 7 de setembro, o Brasil ficou independente de Portugal. E quem passou a governar o Brasil era quem já governava antes, Dom Pedro I. Só que, no ano de 1831, Dom Pedro I ele tem que abdicar, ele tem que abrir mão do seu trono, do seu governo no Brasil e volta às pressas para Portugal, por vários motivos. Os principais motivos que fizeram com que Dom Pedro I voltasse imediatamente para Portugal, lá na Europa, foi porque ele estava com risco, né, com grandes riscos de perder o seu território, perder o seu reino em Portugal. Então ele volta para Portugal. Só que muito esperto, ele deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, olha só, Alcântara, que na época, Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos. Ora, meus queridos alunos, uma criança de 5 anos tem como governar uma nação como o Brasil? Um país continental? Evidentemente que não. Então, como o herdeiro do trono, o Brasil era um império, então o poder era passado de pai para filho, o imperador estava na Europa, o Pedrinho, né, tinha 5 anos, não podia governar, e quem iria governar o Brasil? Tempo. Acabou o tempo. Quem iria governar o Brasil eram os políticos chamados de regentes. Esses políticos estariam no poder até que Dom Pedro II, quando ele completasse a maioridade, ele seria colocado no trono para governar o Brasil. Só que este momento que os regentes governam o país é um momento de muitas revoltas, muita carnificina, muito sangue, meus queridos, sangue jorrando para todo lado do Brasil. Eram revoltas pipocando em várias partes do Brasil, as famosas revoltas regenciais. Mas antes de falar sobre as revoltas, vamos falar um pouquinho como era que os homens governavam o país. Pois bem, existiam 3 principais partidos. Os partidos políticos não é de agora que existe essa briga entre partido disso e daquilo, não. Sempre existiam partidos, principalmente depois que o Brasil ficou independente. Existiam 3 nessa época. Existiam os moderados, que eram geralmente a maior parte dos políticos, né, grandes homens ricos, eram os moderados. Eles defendiam a centralização política. Para eles, o poder tinha que ficar centralizado no Rio de Janeiro, que era a capital, um poder muito forte. E eles queriam continuar com os poderes, que eram os grandes fazendeiros da época. Além desses partidos dos moderados, tínhamos também o partido
restaurador. O Partido Restaurador, o nome já diz. O bom de história é que o nome já diz. Restaurador queria restaurar algo. O que será que os restauradores queriam restaurar? A monarquia. Eles queriam que Dom Pedro I, que estava em Portugal, voltasse para o Brasil e recuperasse o poder. Isso não aconteceu. Além dos restauradores, que era o grupo político, tínhamos também os exaltados. O nome também já diz exaltado, ou seja, eram políticos que queriam a todo momento acabar com a ordem vigente. Eles não queriam a centralização, ele queria a descentralização. Isto é, cada província teria a sua autonomia para decidir as questões econômicas, sociais, políticas. Então eram os três partidos, os moderados, os restauradores e também os exaltados. Além disso, tínhamos também os tipos de governança no período regencial. Primeiro foi regência trina, ou seja, eram regentes que governavam o Brasil, eram 3 regentes. Durou de 1831 a 34. Era uma regência trina provisória. E a partir de 34, de 1834, passou a ser regência una. Apenas um político que governava, regia todo o Brasil. Essa questão de data, meus queridos alunos, é bom a gente saber, para saber qual foi o período, qual foi a época, qual foi o século, mas não querer gravar, não, porque hoje em dia as pessoas não estão mais gravando, não tem serventia você gravar datas. A única data que vocês têm que saber, eu sempre falo isso na sala de aula ao vivo, né, os rapazes, é o dia, né, do seu casamento para quem é casado. E para quem é namorado, tem uma namorada, grave o dia do namoro. Porque se vocês, rapazes, passar o dia dos namorados, ou o dia que vocês começaram a namorar, o dia de aniversário de casamento, e você não falar nada com a sua esposa, com a sua namorada, você está frito, você estará igual aqueles homens do período regencial, estraçalhados. Então não grave data, apenas compreenda a importância dos fatos que aconteceram nesse período. Que período? Período regencial, de 1831 a 1840. Então, o período da regência trina ficou 3 anos, depois regência una. Diogo Feijó, que era um padre, um dos principais regentes, ele inclusive criou a Guarda Nacional, que era arregimentava, juntava, convidava, clamavam homens, filhos de aristocratas, de homens ricos, para que pudessem fazer uma força militar juntamente autorizada pelo governo. E a Guarda Municipal teve uma grande participação futuramente na questão política do Brasil, com relação às guerras, com relação aos conflitos, para que pudesse diminuir as tensões sociais que existiam no período regencial. E por falar em tensões, sim, o período com maiores turbulências foi o período regencial. Muitas tensões, meus queridos alunos. Os alunos, as pessoas estavam indignadas com as medidas centralizadoras dos regentes. Os regentes pouco se importavam com as pessoas das outras províncias. Lá no Pará, por exemplo, tivemos uma revolta conhecida como a cabanagem. Era uma grande parte das pessoas que moravam nas cabanas, nas margens dos rios. O Grão-Pará está onde hoje é principalmente o Pará. E essas pessoas, a principal indignação dos revoltados, dos revoltosos, era porque o regente do Rio de Janeiro, que governava o Brasil, colocou para governar a região do Grão-Pará um regente, um governador da confiança do regente do Rio de Janeiro, não colocou um homem da região. Então isso deixou as pessoas indignadas. Juntou tanto as pessoas mais simples, as pessoas simples não, né? Porque nem tem pessoas menos favorecidas que não é simples, e tem pessoas ricas que são simples, então o termo não é simples. Então as pessoas menos favorecidas, né, os pobres, com alguns ricos, eles se juntaram para lutar contra a posse do novo governador da região do Grão-Pará. E a revolta da cabanagem, ela foi uma revolta que começa em 1835 e vai até 1840. Tivemos também na Bahia 2 revoltas regenciais. A revolta liderada por escravos da religião islâmica, eram os escravos malês, e também tivemos a revolta sabinada, liderada pelo médico Francisco Sabino, porque eles, lá na Bahia, lá em Salvador, na minha cidade, o estado onde eu nasci, eram recrutados à força para que as pessoas da Bahia formassem um exército para conter a revolta farroupilha, que foi uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, tchê. Barbaridade, isso mesmo, lá no Rio Grande, tchê. Aconteceu outra revolta regencial, revolta chamada de Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos.
Era uma revolta liderada por homens ricos de posses que tinham fazendas onde criavam gados, chamado de estâncias, eram estancieiros. E eles estavam indignados porque o governo central, no Rio de Janeiro, baixou o preço das importações. Então a carne dos vizinhos Uruguai e Argentina, a charque, chegava muito mais barata no Rio de Janeiro. Ao invés do governo comprar as carnes dos brasileiros que viviam na região do Rio Grande do Sul, preferiram comprar carne de outros países, como Uruguai e Argentina, porque era mais barata a carne. E isso deixou os rebeldes, ou os revoltosos, no Rio Grande do Sul indignados, e eles queriam ficar assim independentes. Então essas revoltas, cabanagem no Grão-Pará, a balaiada que acontece na região do Maranhão, lideradas também por pessoas da classe popular, né, as pessoas menos favorecidas, faziam muitos balaios essas pessoas. Por isso que o nome é revolta, né, dos balaios. Então essas revoltas regenciais deixou o período uma grande instabilidade política e, portanto, em 1840, os políticos, né, com medo dessas revoltas, resolvem dar um golpe. E Dom Pedro I, com apenas 14 anos, isso mesmo, 14 anos. Eu tinha 14 anos há 4 anos, estou com 18 anos hoje. Pois bem, então Dom Pedro II, aos 14 anos, é colocado para governar o Brasil. Esse foi o golpe da maioridade, em 1840, porque ele só poderia assumir quando ficasse maior de idade. Mas como o Brasil corria um risco de ser dividido em vários países, para que isso não acontecesse, isso mesmo, se talvez não acontecesse, não colocasse Dom Pedro II no trono para governar o Brasil e acalmar os ânimos, provavelmente o Brasil seria várias repúblicas, vários países, não seria um país como é hoje. Poderia ter um país no Rio Grande do Sul, poderia ter um país no norte, um país na Bahia, no Maranhão. Então as revoltas regenciais objetivavam, né, um rei, né, central, ou se não fossem atendidos, eles queriam sim emancipar, ficar independentes. Então essas foram as principais revoltas do período regencial, e essa fase de 9 anos é uma fase muito importante na história do nosso país. Você compreendeu essa aula? O que ficou com dúvida? Coloque nos comentários e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos espalhar a história para todo o nosso país. Um grande abraço, meus queridos alunos, faz as anotações e agora responda a esse questionário que eu vou colocar para vocês. Um grande abraço, um grande beijo do professor Maurício e até um próximo vídeo. Tchau!